Olá, meu nome é Adriele Larissa de Souza, eu sou do curso de Tecnologia em Radiologia da UTF-PR e hoje eu vou falar um pouco sobre a neuroanatomia da ponte. Esse trabalho ele foi realizado para a disciplina de Anatomia 2 da professora Kátia Prus. Primeiro, vamos dar uma introdução à neuroanatomia e algumas divisões cerebrais. Eu trouxe aqui uma imagem onde a gente consegue ver as divisões do cérebro, né, que é dividido em telencéfalo, essa parte em vermelho, e o diencéfalo, essa parte em verde. O tronco encefálico, que é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo aqui em cinza, a ponte em amarelo e o bulbo em azul. E também temos o cerebelo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a ponte. Então, vou falar aqui sobre a localização. Então, ela se encontra no tronco encefálico, interposta entre o bulbo e o mesencéfalo. E ela é cortada por longos feixes de fibras transversais, a fibra transversal da ponte. Então, é nessa partezinha aqui onde eu estou passando com o mouse. Funções da ponte. Ela participa de algumas atividades, então, do bulbo. Ela interfere no controle da respiração e é um centro de transmissão de impulsos para o cerebelo e atua ainda como passagem para fibras nervosas que ligam o cérebro à medula. Ela atua também na regulação do sono, deglutição, audição, controle da bexiga, equilíbrio, gustação, entre outras funções motoras. Então, a anatomia da ponte. A face anterior da ponte, ela tem uma aparência estriada e contém várias linhas paralelas em virtude da presença de fibras córtico-pontos cerebelares, que a percorrem horizontalmente. Os sulcos pontinos superior e inferior separam, então, a ponte das partes vizinhas do tronco encefálico, enquanto os nervos trigêmeos, abducente, facial e vestíbulo coclear saem de sua superfície ventral. Existem também o sulco basilar, que a percorre longitudinalmente e aloja a artéria basilar. Então, aqui nós temos o tronco encefálico, onde a gente pode ver, então, a ponte, que é essa parte mais redondinha aqui, onde eu estou passando com o mouse, e podemos ver os nervos que saem, então, pelo ventre da ponte. Então, a gente consegue ver aqui o nervo trigêmeo, o nervo facial e o nervo vestíbulo coclear. Aqui eu trouxe uma imagem real, então, da ponte, onde a gente consegue ver nessa estrutura a artéria basilar no sulco basilar localizado na ponte. Nessa outra imagem, essa setinha aqui indica as raízes do nervo trigêmeo. Nessa imagem mostra, então, o nervo abducente emergindo da ponte e o bulbo. Nessa outra imagem, a gente pode observar o nervo facial, que é esse aqui com a flechinha apontada para baixo, que é mais fininho. E esse, o nervo vestíbulo coclear, que é o mais calibroso. Como a gente está no curso de radiologia, eu não podia deixar de trazer imagens, então, principalmente de ressonância magnética, para a gente poder enxergar, então, um pouco mais a ponte nessas imagens médicas. Então, nessa primeira, eu trouxe aqui uma ressonância magnética em T2 em corte axial, onde a gente consegue ver a ponte sendo deformada por um tumor. Então, dá para ver ela espremidinha ali. Nessa segunda imagem, nesse segundo slide, eu trouxe duas imagens, ambas em corte sagital, T1, porém uma é aplicada um meio de contraste e a outra não. Perceba que nessa, sem o meio de contraste, a gente consegue ver, então, a orla de licor entre um tumor e a ponte. E aqui a gente consegue enxergar, então, com contraste, o tumor propriamente dito. Lesões na ponte. Essas lesões, elas podem ser vários tipos, podem ocorrer várias situações, depende do nervo afetado. Então, para cada nervo,
vai estar associada a uma paralisia, uma perda de sensibilidade, alguma coisa nesse sentido. Eu vou explicar nos slides mais para frente. E o que acontece? Quando essa lesão é de apenas um lado da ponte, os sintomas da cabeça, eles aparecem do mesmo lado. E os sintomas motores do corpo, eles aparecem no lado oposto. Então, por isso ela é considerada uma síndrome alterna. Quais são as causas de lesões na ponte? As lesões que podem acontecer, então, na ponte, pode ser causada por um traumatismo craniano, então, se o paciente bate a cabeça, acaba tendo um traumatismo, AVC, hipertensão intracraniana, doenças autoimunes, como esclerose múltipla, neurotoxinas, tumor cerebral, ou ainda por processos infecciosos e inflamatórios, como a meningite e a encefalite. Então, aqui eu trouxe uma imagem onde a gente consegue ver uma ponte lesionada. E nessa imagem também a gente consegue ver lesão na substância branca, com extensão ao corpo caloso. Lesões na ponte, os sintomas, então. Opa! Mais um. Aí, sintomas. Como eu disse, varia de acordo com o nervo atingido, para qual é a situação que está ali, qual foi a parte atingida da ponte. Então, se essa lesão ocorre por via piramidal, então a gente tem paralisia na metade oposta do corpo à parte lesionada. Se foi na parte direita, então essa paralisia ocorre no lado esquerdo. Se a gente tem, então, a lesão via extrapiramidal, movimentos involuntários anormais e tremor na parte oposta do corpo. Se a lesão for na parte direita, tremor na parte esquerda. Núcleo do nervo facial. Se essa lesão ocorre no núcleo do nervo facial, então o paciente tem paralisia facial do mesmo lado lesionado. Se essa lesão ocorre no nervo abducente, então a gente tem um enfraquecimento do músculo ocular motor externo. Se essa lesão ocorre no núcleo do nervo trigêmeo, então a gente tem perda da sensibilidade à temperatura e à dor na parte superior ou inferior ao rosto, no mesmo lado lesionado. E o paciente também pode possuir dificuldade para mastigar. Se essa lesão ocorre no nervo vestibular, então temos oscilações repetitivas e involuntárias dos olhos, náusea, vômito e vertigem. E se essa lesão ocorre no núcleo dos nervos salivatórios superior e inferior, boca seca. Trouxe, então, outra patologia, né, que envolve a ponte, que é a mielinólise pontiana. A mielinólise pontiana central e extrapontiana, que é o que ocorre para fora da ponte também, situações externas, elas são agrupadas dentro do contexto de síndromes de desmielinização osmótica. E elas são caracterizadas pela dissolução das bainhas de mielina. Então, as bainhas de mielina dos neurônios acabam se desgastando e acaba tendo essa doença. Como não há nenhum tipo de componente inflamatório, então sugere-se que a morte celular seja ocasionada por apoptose. Dentre as principais manifestações do quadro, a gente tem paralisia pseudobulbar, tetraparalisia espástica e alteração aguda do estado mental. Pacientes, então, quais são os tipos de paciente que podem ter milianólise pontiana? São pacientes que têm quadro de hiponatremia corrigida de maneira muito rápida, pacientes com quadro de alcoolismo ou desnutrição, distúrbios eletrolíticos diversos. Então, esses pacientes eles podem desenvolver a mielinólise pontiana. Aqui eu trouxe uma imagem, então, de ressonância magnética de um paciente diagnosticado com mielinólise pontiana. Então, temos aqui ambas em corte axial, T1, T2 e flare. Então, o que a gente percebe? Uma extensa alteração na região central da ponte. Então, hipossinal em T1, hipersinal em T2
e hipersinal em flare. E isso, então, é uma característica, é uma alteração característica da mielinólise pontial central. Aqui eu trouxe, então, um corte sagital, onde a gente pode ver, então, também alteração hipersinal ali na ponte. Então, isso também é uma característica de mielinólise central, mielinólise pontial central, pontiana. Essas aqui são as referências do meu trabalho, e é isso.